Olá, gente, é o professor Renan, na série Educar na Fé. Nós vamos continuar com o segundo vídeo. Primeiro nós falamos sobre a Bíblia, nós vamos retomar a Bíblia depois, mas algumas pessoas pediram para falar sobre a ideia de Deus. Deus é tão discutido, temos a ideia de um Deus tão castigador, tão cruel, e um aluno me fez uma pergunta que me fez gravar este vídeo. Ele disse: professor, me passaram na catequese a ideia de um Deus tão distante, tão castigador, tão cruel, tão bravo, que eu prefiro ser um ateu alegre do que um religioso com medo da ira de Deus. Isso é grave para nós que somos cristãos católicos. Então, muitas vezes, nós tivemos realmente uma ideia, ou os nossos catequistas, não foi porque eles queriam, não. Talvez pela pouca formação que tinham, por uma série de fatores, eles acabaram reproduzindo uma ideia de uma catequese antes do Concílio Vaticano II, foi essa grande reunião de bispos aí nos da década de 60, né? Então a gente vai tentar desfigurar um pouco essa ideia de Deus. Eu sempre falo para os pais, a ideia de Deus ela é desfigurada logo quando a criança está nos primeiros anos de vida. Talvez você, pai, que está me ouvindo e me vendo agora, talvez já até fez isso. Quer ver um exemplo? Quando você diz para seu filho ou para sua filha: filho, filha, não faça isso que Deus castiga, que Deus não gosta. No inconsciente da criança ela já vai pensando: puxa, Deus não gosta, Deus vai ficar bravo, esse Deus é um Deus mau. E ela vai crescendo com essa ideia de um Deus distante. Ela chega na catequese, aí pega aquele catequista que vai falar, por exemplo, das batalhas do Antigo Testamento, onde nós temos trechos bíblicos de muitas batalhas, até mesmo de guerras, de sangue. E se nós não tivermos uma compreensão, uma exegese, uma hermenêutica, o que é isso? Uma interpretação correta da Bíblia, nós vamos desenhar a ideia de um Deus sangrento, um Deus cruel, um Deus que pede para matar, um Deus que manda matar. E não é essa a real imagem que a Bíblia quer colocar. Então, primeira coisa, pai, mãe, nunca fale para o filho: Deus castiga. Mas sim passa a ideia de que Deus é amor, Deus é aquele pai que está junto com você. Aí a criança chega na catequese, o catequista vai ler os trechos da Bíblia, como eu disse, e vai passar a imagem de um Deus. E aí o jovem fica com medo, a criança fica com medo de Deus. É um Deus vingativo, é um Deus que tem a ira de Deus, que vai cair sobre os seus. Se eu pecar, eu vou para o inferno, eu vou arder no fogo do inferno, e Deus está me vendo a qualquer momento. Gente, olha o que às vezes nós compreendemos e passamos para as pessoas. E isso não é o correto, não é o que a igreja nos ensina, não é o que a palavra de Deus nos ensina, e ainda não é o que realmente Deus é. Então, primeira coisa, Deus não é um Deus castigador. Deus não castiga. Deus é amor e só sabe amar. Ele é amor. Em João vai dizer isso. Deus é amor, e é disso que nós queremos saber de Deus. Então, primeira coisa, Deus não castiga ninguém. Deus não castiga ninguém. Aí você pode perguntar: Renan, se Deus é tão bom, por que existe o mal no mundo? Foi Deus que criou o mal no mundo? Existe um Deus do bem e um Deus do mal, que eles estão numa grande batalha, um anjinho, um diabinho? Veja, Santo Agostinho nos ensina a responder isso. Quando nós chamamos de... existe um bem ontológico, um mal ontológico, ou seja, uma origem, uma essência de um Deus do bem e uma essência do Deus do mal? Seria como se fossem ter dois deuses? A resposta é não. Só existe o Deus que é bom, que é amor. Mas Renan, e o mal? O mal ela é uma ausência do bem, Santo Agostinho vai dizer. Ou seja, vou dar um exemplo. Uma pessoa que ao invés de trabalhar para conseguir o seu sustento, ela entra numa loja e comete um assalto. Esse ato que ele fez não foi um mal em si mesmo, não tem uma origem do mal, mas sim uma ausência do bem. Ele escolheu, dentro do seu livre-arbítrio, dentro da sua liberdade, dentro da sua capacidade de escolha, ele optou pelo não bem. E isso configura para Santo Agostinho o que nós chamamos do mal moral. Não existe a essência do mal, o mal ontológico, o Deus do mal. Mas o mal moral, que é a ausência do bem, que se transforma sim em mal. Mas Deus criou o mal? Não. Pode um ser que é totalmente bondade, amor,
sair dele algo de mal, de castigador, Deus só sabe amar. O mal existe no mundo, e aí nós temos uma boa explicação, um filósofo Leibniz, que diz o seguinte, ora, toda criatura, nós não somos perfeitos. Toda criatura, ela é imperfeita porque ela não é criador. Só Deus é perfeito. Então, faz parte da condição dos seres criados a probabilidade de tender ao mal, de escolher a ausência do bem, e aí sim se configurar ao mal. O que eu quero dizer com isso? Deus não tem nada a ver com o mal. O mal no mundo é algo que eu, que você, que nós produzimos. Quer ver um problema? Injustiça. Por que as pessoas morrem de fome? Porque muitos têm pouco e poucos têm muito. É a injustiça. O que Deus tem a ver com a injustiça? Nada. Por quê? É um problema nosso. Deus nos dá força. Por exemplo, uma oração que eu acho, ao meu ver, que não chega a Deus e não tem sentido. A pessoa precisa melhorar a sua forma de oração. Senhor, me dá paz. Senhor, mude a situação do Brasil. Opa! Deus sim quer mudar a situação do Brasil, mas quer mudar a situação do Brasil a partir de mim, de você, de todos nós. Quando eu rezo, Senhor, dai-me força para conseguirmos melhorar esse país. Aí sim é uma oração correta. Porque senão nós pensamos, Deus fica omisso nessa situação. Violência é algo que o ser humano provoca. A fome é algo que o ser humano provoca. A violência, o terrorismo, isso é quando o ser humano opta pela ausência do bem. Quando não opta pelo caminho do bem, pelo caminho do amor. Então a gente precisa compreender isso, senão nós caímos em sérios equívocos, imagens de Deus. Muitos alunos falam, professor, eu sou ateu porque se Deus existisse, olha o mal no mundo, olha a maldade no mundo. E aí eu vou explicar para eles que Deus não tem nada a ver com esse mal, e muito pelo contrário, Deus sofre também, e a vontade de Deus é que o mal acabe, mas Ele quer que comece acabando em mim, em você, a começar por mim e por você. E isso é mais difícil. É muito mais fácil pedir para Deus, Deus dai-me paz, do que eu levantar e construir a paz, ser construtores da paz. E aí Deus vai estar sempre me ajudando. Uma outra coisa também que muitas pessoas têm uma compreensão errada de Deus é, se Deus é tão bom, por que Ele deixou meu pai morrer, ou meu irmão morrer, ou meu tio morrer? Por que Deus, naquele farol vermelho, não desviou o carro? Gente, primeira coisa, nós não somos marionetes na mão de Deus. É como, quer ver uma oração e uma coisa errada que muita gente faz? Senhor, muito obrigado porque teve um assalto perto de casa e a bala atingiu o vizinho e o vizinho morreu. A bala acertou outra vizinha do outro lado e outra vizinha morreu. Mas olha, eu como venho na igreja, nenhuma bala acertou minha casa e eu estou aqui tranquilo, com saúde para dar glória a Deus. Gente, isso é uma heresia. Que Deus é bom, que Deus bom é esse então que deixa o vizinho morrer, o outro também morrer, e eu, justo, impecável, vou lá dar meu testemunho. Gente, isso está errado. E às vezes nós ensinamos isso, por isso que muitos jovens, e os jovens hoje questionam, indagam, falam, mas que Deus é esse? É loteria então? É loteria? É um Deus que escolhe alguns para morrer, outros para se salvar? Na verdade, o que existe, o mal no mundo, vamos imaginar se fosse esse assalto e essa bala atingiu o vizinho, isso é fatalidade. Não foi vontade de Deus. Alguém que atirou, e esse alguém que atirou deve pagar tanto na justiça dos homens, como também pagará na justiça de Deus. E Deus está presente comigo, mesmo quando o milagre não acontecer aos nossos olhos. Por exemplo, você reza muito para uma mulher, uma pessoa, se curar do câncer. Reza, e essa pessoa morre. E aí, a oração não teve efeito, Deus falhou, Deus estava fazendo outra coisa, estava atendendo o pedido de uma outra pessoa, e deixou a pessoa morrer? Gente, tome muito cuidado com essa compreensão errada. Deus está presente mesmo quando o milagre não acontece. Ou melhor, o milagre acontece de uma outra maneira. Imagine uma pessoa que está com câncer, metástase, nem morfina está dando mais jeito.
já espalhou por todo o corpo, ela está numa vida sofrida, ela morre. Para nós cristãos, a cura, o milagre dela aconteceu. Às vezes, São Paulo vai dizer que nem a morte pode nos separar do amor de Deus. A libertação para aquela pessoa às vezes foi a morte. Para nós fica a saudade, fica a situação difícil, a gente não compreende, mas essa pessoa descansou em Deus. Quem conhece o famoso Padre Léo, né? Um pregador, a gente às vezes pergunta, puxa Deus, Padre Léo, ou então pessoas boas que você conhece, que faziam bem a tantas pessoas e morrem tão cedo. E pessoas tão maldosas que às vezes fazem um mal. O cara toma 10 tiros e não morre. E uma pessoa que tão boa acaba morrendo. Por que isso? A gente faz essas perguntas, né? A gente se questiona. Gente, primeira coisa, isso não é vontade de Deus. Todos nós aprendemos em biologia que todo ser humano, todo ser nasce, cresce, reproduz e morre. Nós podemos morrer a qualquer momento, mas quer vivamos, quer morramos, estejamos no Senhor. Isso é muito importante, a gente ter essa compreensão. Então Deus está presente mesmo quando o milagre não acontece. A pessoa morreu, ela repousou em Deus, ela está em Deus, e para nós isso é esperança, porque senão ninguém iria morrer, correto? Se a gente rezar para todo mundo, ninguém morrer, estaríamos aqui definhando. E para nós, a nossa vida eterna, a nossa vida futura está no céu, está na glória de Deus. Nós somos passageiros aqui. Então, primeiro, Deus não mata ninguém. Ai, mas se Deus é tão bom, por que morreu meu pai? Morreu seu pai por diversos fatores. Pode ter sido uma doença. E Deus não deixou de amá-lo ou de te amar porque o seu pai morreu. Deus não foi negligente com a morte de uma pessoa, mesmo que humanamente é difícil compreender. Eu já perdi entes queridos na minha família. E mesmo a gente que tem fé, a gente se abala e se pergunta diante do caixão de quem a gente ama, meu Deus, por quê? Por quê? Onde o Senhor estava? O Papa Bento XVI, quando visitou o campo nazista, ele disse, Deus, aonde você estava quando aconteceram essas atrocidades? Muita gente na época questionou, olha, o Papa está incrédulo. Não, é a condição humana que diante do mal a gente se pergunta mesmo. Jesus na cruz, antes de entregar ao Pai, ele disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Porque ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de morrer. Mas depois ele disse, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então, a morte, e Jesus, nós estamos no período pascal, Jesus vence a morte. A maior inimigo do ser humano foi vencida, a morte. E nós temos a ressurreição. Então, se nós temos que desassociar, as pessoas morrem não por conta e culpa de Deus. Morrem porque são seres vivos e podem morrer por diversas fatalidades. Ponto final. E Deus está presente mesmo na fatalidade, mesmo quando nós não compreendemos, mesmo quando nós brigamos com Deus. Muitas vezes a gente tem uma visão tão errada e às vezes uma compreensão bíblica de que a gente passa um Deus tão castigador. E se você, talvez a sua catequista te passou a ideia de um Deus tão distante desse mundo, tão longínquo, tão tenebroso, que você tem... Eu conheço jovens que falam, eu tenho medo de Deus. Eu tenho medo porque passa uma visão tão... Deus não sei que está me olhando, e se eu pecar ele vai anotar lá, e quando eu morrer ele vai me mandar para o quinto dos infernos. Gente, Deus é misericórdia, nós estamos vivenciando o ano da misericórdia. Precisamos então corrigir a visão. E eu queria terminar com a imagem de Deus revelada em Jesus de Nazaré. Ele veio trazer a verdadeira imagem. Um Deus que é misericordioso. Naquela época as mulheres eram excluídas. Deus acolhe as mulheres, cura as mulheres. A primeira testemunha da ressurreição foi uma mulher. Os doentes eram excluídos, banalizados. Jesus curava os doentes, conversava com os doentes, curava até em dia de sábado. Jesus trabalhava e lidava com aqueles que eram excluídos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama a todos, até aqueles que não o amam, até aqueles que se dizem ateus, até aqueles que, até os pecadores. Jesus mesmo disse, eu vim para os pecadores, não vim para os sãos.
Então a gente precisa corrigir essa ideia de Deus. Jesus manifesta que Deus é amor. E Jesus manifesta que é aquele pai que deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela perdida, porque Deus quer que todos se salvem. Deus não escolhe alguns e pune outros. Deus acolhe e ama a todos incondicionalmente, sem condições. Esse Deus revelado em Jesus é um Deus que toca o nosso coração. É um Deus que se revela amor. Santo Agostinho diz que Deus é mais íntimo de nós do que a nós mesmos. E nós não vamos para Deus, nós não saímos de Deus. Como diz Teilhard de Chardin, nós vivemos em Deus. Nós estamos dentro de Deus. E isso é algo fantástico. A graça de Deus. O teólogo muito importante, chamado Karl Rahner, ele fala sobre a graça de Deus. E ele fala sobre uma coisa chamada existencial sobrenatural. O que é isso? Ele diz o seguinte: o simples fato de existir já é uma graça que Deus nos deu. E mesmo aquele que não crê em Deus, vive essa graça de existir, de ser humano, de amar. Então é muito bonito a gente perceber esse Deus que se revela em Jesus. Não é um Deus castigador. Não é um Deus que pune. Lembra da pecadora perdoada? Vamos tacar a pedra. Jesus vai lá e estende a mão e diz: se você já pecou, não peques mais. Eu vou te ajudar a encontrar o seu caminho. Veja, Jesus modifica a visão de Deus que os fariseus, que os doutores da lei tinham. Naquela época, quem era doente não podia nem entrar no templo para rezar, era uma pessoa desgraçada. Jesus vai lá, cura os doentes e diz: vocês são filhos de Deus. E aí é esse Deus que manifesta em Jesus, um Deus que é amor. Então eu queria que vocês pensassem um pouco nessa realidade. E se ficou algum trauma na sua catequese, de uma visão de um Deus tão carrancudo, você abre o coração e se abre para essa nova visão de Deus. Que Deus é um Deus amor, um Deus que compreende o ser humano, um Deus que não está te olhando para apontar o dedo dizendo: ah, você é pecador. Mas é um Deus que está de braços abertos dizendo: filho, filha, é o filho pródigo. O filho que sai, gasta tudo, chega a comer lavagem dos porcos. E o pai espera. E quando esse filho volta, o pai não pergunta onde você estava. Ele abraça, acolhe, coloca um anel, faz festa. Esse é o Deus revelado em Jesus. É um Deus que se alegra quando um pecador muda de vida. Então, nesse sentido, nessa compreensão de Deus, nós podemos dizer que Deus é amor. Agora, eu termino dizendo, para algumas compreensões de Deus que as pessoas nos passaram, realmente nós precisamos ser ateus para algumas visões de Deus. Um Deus vingativo, um Deus carrancudo, um Deus que salva alguns e pune outros. Precisamos ser ateus para essas noções que nos deram de Deus. E precisamos nascer de novo, como diz a Bíblia, né? Nascer da água e do Espírito para essa nova compreensão de Deus. Pense nisso. E Deus está batendo na sua porta hoje. E Ele quer entrar no seu coração. A decisão é sua. É um Deus que não quer apontar o seu pecado. Um Deus que quer te abraçar e dizer: filho, se fosse preciso eu morrer na cruz por causa de você, eu morreria. Sabe por quê? Porque eu te amo incondicionalmente. Fiquem com Deus e até a próxima.